eu vou passando, e aí vocês vão me dizendo quem está, e aí eu vou passando a palavra para a gente fazer os comentários, e começamos com a Margarida, por óbvias razões aqui já falada, elencada. Pode ser? Pode ser. Já estamos ao vivo no Facebook. Bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bem-vindos ao seminário sobre a regulamentação do novo Fundeb. E neste seminário temos dois momentos importantes: avaliar a emenda constitucional 108, avaliar o resultado das votações da regulamentação na Câmara dos Deputados no dia de ontem e, ao mesmo tempo, o que fazer. Temos o Senado pela frente, o que fazer diante da votação, do resultado que aconteceu no dia de ontem. É possível ainda reverter? É possível ainda modificar o mérito? O que vamos fazer? Por isso, vamos dar as boas-vindas a todos a este seminário e passo imediatamente a palavra à presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais, deputada e professora Margarida Salomão, que vai ser a primeira a fazer uso da palavra e também vai trazer os desafios tanto do Fundeb quanto da própria frente, porque a deputada Margarida teve o presente do povo de Minas Gerais, da sua cidade, elegendo-a prefeita de Juiz de Fora. Então, Margarida Salomão está com a palavra, é a primeira oradora inscrita dos diferentes presidentes das frentes parlamentares. Em seguida, eu vou apresentando os presidentes das frentes parlamentares e passando a palavra também para fazermos um bom diálogo nesta sexta-feira. Bem-vindo a todos ao Seminário Nacional. 8 frentes parlamentares promovendo este seminário de o que fazer diante da votação da regulamentação do novo Fundeb. Bem-vindo, deputada, professora Margarida Salomão. Muito obrigada, querido companheiro Pedro Kizai. Eu não poderia deixar de passar aqui nesse nosso seminário, de dar a minha palavra de presença na luta, porque eu penso que a situação da educação pública no Brasil encontra-se não só sobre forte ataque, mas encontra-se sob forte ataque, mas encontra-se também numa extrema dificuldade. Obviamente, do ponto de vista da educação superior, nós temos assistido aí a essas sucessivas invasões da autonomia universitária, seja pelo descumprimento daquilo que as comunidades universitárias oferecem como indicação do seu dirigente máximo, do seu reitor, da sua reitora, como também pelos cortes nas verbas que o projeto de lei orçamentária anuncia e que vai tornar inviável o funcionamento das universidades e dos institutos federais do Brasil no ano que vem. O que está acontecendo é muito grave. Mas eu diria a você que nós estamos num campeonato de horrores, pensando sobre o que aconteceu ontem à noite, com o desfiguramento da vitória que tínhamos obtido nesse Congresso com a votação, com a promulgação da Emenda Constitucional 108. Eu acho que o que aconteceu ontem tem que ser objeto, nós estamos nos reunindo agora, mas tem que ser assunto para uma reflexão com a cabeça menos quente, porque é muito grave o que aconteceu. Do ponto de vista do direito constitucional da educação, que está assegurado, nós ontem tivemos um desmerecimento desse direito e uma tentativa da sua destruição. Nós sabemos que o Fundeb serve à educação de 40 milhões de crianças e jovens que estão na escola pública. E ontem, infelizmente, através daqueles emendamentos e a partir de um descumprimento de trato que tinha sido construído, eu acho que as duas piores coisas são,
essa liberalização de repasse de recursos para instituições privadas, que, sob a aura de serem filantrópicas ou confessionais e, portanto, entidades do bem, na verdade, nós abrimos uma banca de negócios e um aprofundamento da desigualdade social no Brasil. Porque as crianças bolsistas serão aquelas que se distinguem individualmente pelo seu mérito, pelas suas qualidades individuais, e, com isso, nós estamos descumprindo o preceito constitucional de promover a igualdade social no Brasil através das políticas públicas de educação. E a outra coisa que é absolutamente trágica, e que aí eu tenho mais esperança que o Senado bloqueie, que é a expansão, a ampliação da categoria profissional de educador. Isso é absolutamente uma indecência. Para nós que trabalhamos com educação no Brasil, para nós que lutamos contra a desprofissionalização da educação no Brasil, que é um dos maiores problemas que nós enfrentamos, e não é só uma questão de recursos insuficientes, é também de nós não investirmos na profissionalização dos quadros da educação, no sentido de vir a atrair os melhores, de vir a reter os melhores. Eu quero dizer, como professora de letras, formadora de professores. A situação do magistério, ela é tão ingrata que boa parte dos meus melhores alunos e alunas que teriam potencial de se tornarem grandes professores, como eu sempre gostei de ser, eles se sentem atraídos para qualquer outra atividade, por força da diversidade no exercício dessa tarefa absolutamente estratégica para qualquer país que tenha um projeto nacional de desenvolvimento, de autonomia, de independência. Então, do ponto de vista da Frente em Defesa das Universidades Federais, eu quero dizer a vocês que nós estamos não só alarmados, não só entristecidos, mas que nós estamos engajados na modificação desse processo no Senado e na denúncia à sociedade daquilo que aconteceu e que realmente coloca em risco o direito constitucional à educação. Muito obrigada, Pedro, e aqui eu concluo as minhas palavras. Muito obrigado, professora Margarida, pelas suas palavras, pelo seu comprometimento e diante da sua denúncia grave do que temos que fazer, do que aconteceu na Câmara dos Deputados. Eu quero lhe agradecer e, ao mesmo tempo, manter esse diálogo contigo sobre a presidência da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais, que pode ser feito esse diálogo aberto, que a senhora pode conduzir. Então, muito obrigado, professora Margarida, boas agendas aí, e as suas sugestões nós vamos levar em consideração aqui nos encaminhamentos do seminário. Muito obrigado, bom dia, deputada Margarida. Bom dia a todos. Aqui agora quero apresentar o novo presidente também, o presidente da Frente Parlamentar da Educação do Campo, o deputado Leonardo Monteiro, estamos aqui também já com a Rosa Neide. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Leonardo Monteiro, né, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Educação do Campo, que é uma frente importantíssima, que vai sofrer as consequências dependendo de que tipo de Fundeb e financiamento público nós vamos ter neste país. Então, com a palavra, Leonardo Monteiro, o que fazer diante desse momento que nós estamos vivendo e que vivenciamos no dia de ontem na Câmara dos Deputados. Bom dia, Leonardo Monteiro. Obrigado pela sua participação e promoção deste seminário. Está com a palavra. Bom dia, Pedro. Eu quero te cumprimentar, coordenando o nosso seminário. Quero saudar todos os nossos colegas, nossas colegas deputadas, parabenizar a
Rosa, Rosa Neide, pela participação ontem, nos defendendo aí enquanto líder nesse desastre que foi a votação ontem do novo Fundeb. Quero cumprimentar também a Margarida, nossa colega e deputada aqui de Minas Gerais, eleita prefeita de Juiz de Fora. Parabéns, viu, Margarida? Sentimos muito orgulhosos com a sua eleição como nossa prefeita do Partido dos Trabalhadores em Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. Saudar todos vocês, dizer que também, como disse a Margarida, a nossa decepção pela votação do novo Fundeb ontem na Câmara dos Deputados. A gente tinha uma expectativa tão positiva dessa votação, estávamos cobrando a urgência da votação, né, até pelo sucesso que foi a votação da emenda constitucional. No entanto, depois de termos feito um acordo de encaminhamento, de votação, fomos golpeados, né? Ontem foi um golpe muito grande, não só nossa, deputados e deputadas, mas foi um golpe na sociedade brasileira, foi um golpe na educação do nosso país, né? Eu queria aqui dizer, como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Educação no Campo, a nossa frustração, a nossa decepção, né? Estamos trabalhando na frente, promovendo um bom debate sobre essa questão da educação no campo. A gente sabe que tem experiências exitosas, como as escolas famílias agrícolas. Aqui em Minas Gerais mesmo, nós temos um grande número de escolas famílias agrícolas, sobretudo no nordeste de Minas Gerais, na região do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, algumas também no Vale do Rio Doce, no norte de Minas. Então, a gente tem algumas experiências exitosas das escolas famílias agrícolas. Também temos uma experiência importante do MST, também tem outras experiências de educação no campo. Então, a nossa intenção, enquanto Frente Parlamentar em Defesa da Educação no Campo, é estar agregando todas essas experiências, fortalecendo o projeto de educação no campo no nosso país e, sobretudo, em Minas Gerais. E essa expectativa de a gente estar trabalhando para que a votação do Fundeb pudesse ampliar a construção de uma educação no campo mais democrática, mais inclusiva, a partir dos anos iniciais, como se refere ao artigo 43, lá na letra F, né? A inclusão dos anos iniciais no ensino fundamental, também no campo. Portanto, Pedro, eu quero parabenizar você pela iniciativa do seminário, incluindo a participação de várias frentes parlamentares que têm a ver com a educação. Eu me lembro quando você começou a articular esse seminário da regulamentação do Fundeb, a gente não tinha expectativa de estar realizando esse seminário um dia após a votação desastrosa na Câmara dos Deputados. Portanto, eu vejo que é importante, como disse aí a Margarida, a gente também tirar aqui agora encaminhamentos nesse seminário de hoje para o nosso procedimento em relação ao acompanhamento do Senado. Como é que nós podemos estar acompanhando agora essa discussão no Senado, tentando intervir, talvez, um senador que possa estar conduzindo esse relatório lá no Senado, e enquanto frentes parlamentares, nós pudermos estar encaminhando para que o desastre não seja tão grande como foi na Câmara dos Deputados. Então, eu quero aqui te parabenizar, colocar à disposição para que a gente possa estar acompanhando, fazendo a resistência necessária na Câmara dos Deputados e na Frente Parlamentar em Defesa da Educação no Campo, para que a gente possa ir construindo um processo de educação mais inclusiva, inclusive no campo, no nosso país. Parabéns, Pedro, muito sucesso nesse seminário, que nós possamos construir a resistência necessária lá no Senado agora, para evitar que esse desastre possa se aprofundar, como foi o desastre ontem na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Pedro.
Muito obrigado, deputado Leonardo Monteiro. Temos já presidentes e presidentas de frentes parlamentares já nos acompanhando também. Deputado Rogério Correia está a postos para fazer uso da palavra. Fernanda Melchiona também já está presente conosco. Rosa Neide. Rogério Correia, lhe pergunto se está com possibilidade de fazer uso da palavra, que é o presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais de Classe. Então, com a palavra, Rogério Correia, com esse espírito entre o que aconteceu e o que deveremos fazer daqui para frente. Então, bom dia, Rogério Correia. Obrigado também por sua frente fazer parte desse grande seminário, 10 frentes parlamentares, além do nosso amigo Bacelar, que também foi presidente da comissão especial do novo Fundeb. Então, 11 lideranças promovendo esse seminário, junto com as entidades como o CNTE e outras entidades. Então, por favor, com a palavra, deputado Rogério Correia. Obrigado, Pedro Kizai. Um abraço para você, para todos que estão aqui no nosso seminário, parabenizá-los pela iniciativa. Estamos aí juntos para fazer o balanço do que foi ontem e as perspectivas para frente. Então, me permita cumprimentar a nossa deputada Margarida, prefeita aqui da nossa querida Juiz de Fora, em Minas Gerais, que já nos deu aqui a sua palavra. Cumprimentar também o Léo, que também já estou aqui com a sua análise, a você, Pedro, e também aos demais deputados que irão utilizar a palavra. Estou vendo aqui a Rosa Neide, Fernanda Melchiona, enfim, toda a companheirada. Me desculpem não citar todos e todas, mas é um grande prazer estar aqui com vocês. Também cumprimentar o Heleno, que é o presidente da minha entidade, né, a CNTE, a Federação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Então, eu quero fazer uma análise rápida do acontecido, bem porque existem alguns questionamentos sendo feitos. Em primeiro lugar, é preciso que a gente faça uma análise sobre todo esse processo histórico da aprovação do novo Fundeb. Não foi fácil aprová-lo. Nós aprovamos uma emenda constitucional que o governo Bolsonaro era contra. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos de pautar aqui. O governo Bolsonaro sempre foi contra o novo Fundeb. Eles tiveram que engolir a aprovação da proposta de emenda constitucional porque foi uma ampla mobilização da sociedade, todo mundo de olho na Câmara Federal e depois no Senado, ou seja, no Congresso Nacional, e nós aprovamos o novo Fundeb. Uma vitória estrondosa, em especial em épocas, como disse a Margarida, onde a educação pública está sendo perseguida pelo governo Bolsonaro desde o primeiro minuto em que ele pisou no Palácio do Planalto e nomeou ministros cada vez mais obscurantistas para fazer ataque à educação. Então, ataques às universidades, não respeitando a autonomia, o futurice que ele quis criar nas universidades, a escola sem partido, também as escolas relativas à questão de escolas militares. O ataque foi sempre constante à educação pública. E a resistência foi a marca desse período, a resistência dos estudantes, professores. Com isso, nós aprovamos a PEC, Pedro. É bom a gente colocar isso em pauta. Foi através de muita luta que essa emenda constitucional foi aprovada. A regulamentação, é óbvio que eles iam no mesmo sentido, procurar, depois de feita a PEC, retirar o que fosse possível das escolas públicas, passar para escolas particulares, porque isso também, além da questão ideológica, é negócio. E tem muitos interessados, portanto, em enfraquecer o Fundeb. Então, foi o que nós assistimos nessa disputa da regulamentação, que ontem teve a votação na Câmara dos Deputados. Esta regulamentação ou se dá via o Congresso Nacional, pela Câmara e o Senado, ou ela se daria também por uma medida provisória. Então, veja bem que a gente fica entre a cruz e a espada, como se diz. Se nós não aprovamos e não votamos no Congresso Nacional, o governo Bolsonaro faz a regulamentação via medida provisória. Então, o caminho é sempre um caminho perigoso, porque é um Congresso conservador
dominado pela maioria do Centrão, que hoje sustenta o governo Bolsonaro, com uma outra direita conservadora também, que, unificados, todos em favor do mercado e do negócio, dão uma maioria a eles no Congresso Nacional. E, do outro lado, o governo Bolsonaro, que, se for fazer uma regulamentação com medida provisória, faria daquilo que foi ontem para pior. Então, nós sempre trabalhando no limite do que seria menos ruim, vamos dizer assim, sobre essa questão. Pois bem, ontem, depois de muita pressão das entidades, dos deputados dos partidos de oposição e de esquerda, nós conseguimos que o relator apresentasse um relatório que era satisfatório. O problema é que ele, como ficou claro, negociou dos dois lados, apresentou o relatório para agradar, vamos dizer assim, a escola pública e a pressão que fizemos, mas, ao mesmo tempo, sabia que estavam sendo articulados destaques que iriam prejudicar o documento. E, assim, esses destaques foram feitos e foram aprovados 3 eixos de destaque muito ruins. Um que drena recursos públicos para o sistema S, e aí aquele discurso de escola profissionalizante que eles fazem, etc., como se o recurso do fundo público, do Fundeb, tivesse que fazer a sustentação do sistema S. E tem outros mecanismos e outras arrecadações, não do Fundeb, era evidente, mas aprovaram uma emenda nesse sentido. A outra com a emenda também para as escolas confessionais, filantrópicas, em 10%. Depois nós temos que ver o significado deste rombo que sai das escolas públicas para essas escolas. Então, essas 2 emendas tiram recursos do sistema público do Fundeb para escolas particulares. Além de ir contra um princípio nosso de verba pública para a escola pública, isso também ele é prejudicial porque as escolas públicas têm pouco recurso, mesmo com o aumento que nós conseguimos aprovar dos recursos federais que virão agora para o Fundeb escalonados. Mas o recurso é muito menor do que a necessidade do país. Por isso, não pode também retirar recursos da escola pública. Então, foi um drama a aprovação dessas 2 emendas ontem. E, por fim, para coroar a maldade deles ainda, incluíram no conceito de receber o recurso para pagamento do piso setores que não fazem parte do que é o quadro da educação que está na LDB. E, com isso, coloca em risco o pagamento, inclusive, do piso salarial nacional para os trabalhadores da educação. O PCdoB fez, no final, uma emenda para poder garantir este piso do ponto de vista da nova lei do Fundeb, mas nós teremos aí uma batalha grande ainda a ser feita. Pois bem, o que fazer com este quadro, né, que nós vimos ontem, de derrota das nossas posições dentro da Câmara Federal? O primeiro é ainda insistir que também tem uma centralidade conservadora, a maioria conservadora, mas é preciso travar lá o debate. Eu creio que, pelo menos nesta última emenda, falei isso com o Heleno, a gente pode ter uma certa esperança, tendo uma pressão muito grande da nossa base social, de que eles desarticulem essa última emenda aprovada, que prejudica nitidamente os trabalhadores da educação e o piso salarial da categoria, né, dos trabalhadores da educação da rede pública brasileira. Então, é preciso uma grande pressão no Senado. Nós não podemos deixar de barato que esse caso já terminou. E, por fim, a questão, Pedro Kizai, que eu já quero fazer uma análise sobre a inconstitucionalidade disso que foi aprovado. Porque verba pública para a escola pública é um princípio constitucional. E, neste caso dos recursos para os trabalhadores de educação da rede pública, também cabe, neste sentido, questões relativas à inconstitucionalidade. Então, isso também nós devemos ver de uma forma geral. E, claro, termino aqui, ampliar as nossas lutas nas ruas, pessoal. Ano que vem será fundamental a nossa resistência. O governo Bolsonaro faz esse ataque à educação, mas faz um ataque a todo o povo brasileiro. O povo está passando fome, o desemprego é maciço, a pandemia não terminou, o governo Bolsonaro é um horror. Ou a gente consegue fazer uma ampla mobilização social para questionar esse governo, ou, evidentemente, eles vão avançando em retirar direitos.
Então, unificar o nosso povo, unificar a luta contra o governo Bolsonaro, é também tarefa de todo educador, de todo professor, de todo trabalhador da educação. O fora Bolsonaro não é apenas uma palavra de ordem, ele é um movimento necessário de ser articulado nas ruas, para impedir que outros retrocessos venham. Lembrando, Pedro, que a reforma administrativa está aí, batendo nas portas. E é nesta que eles vão desmanchar ainda mais o serviço público e a Constituição brasileira. Então, vamos resistir, mas é fundamental que a resistência venha das ruas. O que a gente faz no Congresso é uma resistência capenga, porque a maioria lá, como ficou provado, é conservadora. Mas parabéns a todos nós, deputados da esquerda, da oposição, que tivemos ontem uma resistência importante para separar o joio do trigo, mostrar o que são estes conservadores e o que é necessário fazer na sociedade daqui para frente. Um grande abraço a todos, sempre na luta e fora Bolsonaro. Muito obrigado, deputado Rogério Correia, pela sua fala e por suas proposições. Nós vamos anotar todas as propostas e, em seguida, fazer encaminhamentos. Estamos com a presença da Fernanda Melchiona, presidente da Frente Parlamentar de Incentivo à Cultura, e a deputada Rosa Neide. Então, vamos passar. E antes de passar para a deputada Fernanda Melchiona, deputado Rogério Correia e os demais deputados, presidentes das frentes parlamentares, que compomos 10 frentes parlamentares para fazer esse debate, além das entidades, do ponto de vista da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei, o que cabia à Câmara, nós só podemos questionar a inconstitucionalidade depois que se transformar em lei. Agora, há um movimento possível, do ponto de vista jurídico, que nossa assessoria da bancada está também levantando essa possibilidade, e já tem jurisprudência, que se dá no mandato de segurança de parlamentar do Senado, que não é obrigado a votar matéria inconstitucional. Ou seja, já tem jurisprudência que o senador, depois da votação de ontem da Câmara dos Deputados, pode tomar iniciativa, entrar com mandato de segurança para não votar matéria inconstitucional. Quem sabe esse seja um movimento possível para articular senadores das bases, né, de oposição para fazer esse movimento e barrar essa votação que aconteceu no dia de ontem. Então, fica em aberto também para ouvir os parlamentares, presidentes das frentes parlamentares que vão fazer uso da palavra, porque aqui é um seminário que quer também encaminhar ações concretas de resistência ao que aconteceu ontem. Nós entendemos como derrota, mas o que fazer diante dela, se é possível fazer novos movimentos até a conclusão da votação no Senado. Então, Fernanda Melchiona, e depois, em seguida, passo para a deputada Rosa Neide. Muito obrigado, Fernanda, mais uma promotora deste seminário que está com a palavra. Obrigada, Pedro Kizai. Na verdade, eu quero te parabenizar. Tu que tiveste a iniciativa de congregar nessa sexta-feira todas as importantes frentes parlamentares, que está o Rogério, o Leonardo Monteiro, a Rosa Neide, a professora Margarida, que saiu, enfim, são várias frentes parlamentares. Eu estou presidente da Frente Parlamentar de Incentivo ao Livro e à Leitura, como bibliotecária que sou, e, obviamente, uma pauta também super importante que nós esperávamos avançar na regulamentação do CAC, que vai ser o ano que vem, né? Mas o que nós vimos ontem é, na verdade, a tentativa de, na calada ou no final do ano, retroceder em várias conquistas que nós tivemos quando da votação do novo Fundeb, né? Emenda Constitucional 108, em agosto. Eu não vou, de novo, repetir, acho que o Rogério foi muito preciso nos principais ataques que nós vimos ontem, né, Rogério? Que a partir de uma mobilização muito ampla das entidades, cumprimentar aqui o Heleno da CNTE, o pessoal da Fineduca, da campanha pelo direito à educação, todo mundo se mobilizou nessa última semana e nós conseguimos mudar num relatório, obviamente para ter um acordo para votar em plenário, um texto que contemplasse a todos, e eles, de uma maneira sorrateira, fizeram essas emendas e
aprovaram emendas que verdadeiramente desfiguram o novo Fundeb, fazem com que os recursos públicos vão financiar as entidades financiadas pela igreja, que os recursos públicos financiem a terceirização, estimulando, inclusive, a terceirização nos municípios, tirando os recursos tão necessários para pagar os nossos educadores. Nós, né, temos um desafio que eu acho que é importante, Pedro, concordar contigo na ideia do mandato de segurança. Nós teremos que ver com os senadores para ver quem se dispõe a fazer, mas talvez um documento assinado por todas as frentes, apontando como a limonada virou um limão, foi um termo que nós usamos muito ontem à noite, né, em cada um dos pontos que significou um retrocesso, para fazer um pronunciamento público dos ataques grandes que foram feitos à educação pública na votação, né, da regulamentação ontem, para incidir sobre o Senado Federal e também para incidir e ajudar a articular os movimentos nos estados e municípios, né, gente? A gente sabe que quando votou o novo Fundeb em agosto, nós fizemos uma unidade de ação que foi necessária, derrotamos o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro e os partidos do Centrão que estão com o Bolsonaro tentaram de tudo adiar a votação do novo Fundeb. Eu estava na liderança naquele momento, sou aqui testemunha que todas as reuniões eles tentavam adiar a votação do novo Fundeb, e nós, a partir da pressão dos professores, dos trabalhadores de educação, dos estudantes, conseguimos a oposição e o centro, que é neoliberal, que tem uma agenda econômica distinta da nossa, mas que não está na base do governo Bolsonaro, conseguimos fazer uma unidade de ação e derrotar o governo Bolsonaro aprovando a regulamentação lá em agosto. Essa unidade de ação que não se viu ontem, quando todos se juntaram numa linha pró-mercado, né, de ataque à educação pública, e nós ficamos como oposição, talvez com apoio apenas da professora Dorinha, né, que encaminhou pelo DEM e se manteve ali com o relatório do Felipe Rigoni, o relatório bom do Felipe Rigoni, não ruim, mas todos os outros partidos, eu acho, depois nós temos que ver um a um, votaram nessas matérias que desfiguram a regulamentação do novo Fundeb. Então, eu acho que nós temos um desafio nesse final de ano, que é fazer a pressão sobre o Senado. E a melhor forma de fazer a pressão sobre o Senado é tentar ativar as redes nos estados e municípios, porque quando teve a votação em agosto, foi impressionante, Pedro. O que eu recebi de WhatsApp do Brasil inteiro, né, como parlamentar, e a gente não precisa de WhatsApp, porque a gente tem compromisso com a educação, mas se tem essa pressão nos outros parlamentares e eles veem que vão perder apoio nas suas cidades, que o movimento vai botar a cara de quem votou contra a educação pública, eles ficam com medo de atacar a educação. Então, eu acho que nós temos que reproduzir esse movimento. Não é à toa que o destaque do PCdoB, do Piso Nacional do Magistério, foi aprovado. E não é porque eles foram bonzinhos, eu acho que ficaram com medo dos professores Brasil afora, né, à exceção da oposição que tem esse compromisso, né, de depois ser denunciado, de ter votado contra o Piso Nacional do Magistério. Então, eu acho que a gente tem uma semana para tentar fazer esse movimento com as centrais, com os sindicatos, com todas as entidades ligadas à área da educação nos estados, para pressionar os senadores e também, né, fazer uma denúncia pública, caso a gente não consiga reverter no Senado, para aí sim fazer essa política de entrar no Supremo pela inconstitucionalidade das matérias votadas ontem. Isso sobre a questão do novo Fundeb. Eu quero aproveitar também esse evento que reúne essas frentes parlamentares tão importantes, que eu acho que tem outro movimento que nós precisamos dar uma centralidade, que não tem necessariamente a ver com as nossas frentes, mas tem tudo a ver com cada um de nós e com as nossas vidas, que é a campanha por um plano nacional de imunização. O Bolsonaro é obscurantista, nós sabemos que ele é negacionista, o Brasil perdeu quase 180 mil vidas, ele está fazendo disputa política com a vacina. Enquanto eles fizer disputa política com a vacina e seguir nessa linha anti-ciência, o nosso povo está morrendo, né? E independente das frentes, de não serem ligadas à área da saúde, são ligadas à vida e à defesa da ciência. Então, eu acho que um plano nacional de imunização e uma luta política pelo direito do nosso povo à vacina tem que perpassar as nossas ações de todas as entidades, é central para o futuro do país, para preservar vidas e também para a luta política contra o Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma dúvida que, enquanto ele seguir governando, a luta política contra ele é permanente, né? Porque um governo que quer restringir as liberdades democráticas por dentro do sistema, um governo que é inimigo da ciência, da tecnologia, das universidades, dos institutos federais, que é inimigo do livro e da leitura, querendo sobretaxar, né, o livro, dificultando o acesso à leitura, um governo que é inimigo Bom,
do mínimo, né? Um governo pré-iluminista, como eu digo. A nossa tarefa histórica também é derrotá-lo. Então, sempre o Fora Bolsonaro tem que estar no posto de mando da nossa luta política para, enfim, vencer o quanto antes esse período lamentável da nossa história e colocar a extrema-direita no lugar que merece na história, que é lá tudo lixo. Um abraço a todos e todas, contem com a nossa frente. Muito obrigado, deputada Fernanda Melchiona, por ser a promotora também deste seminário nacional e mostra a importância de ter mantido o seminário, mesmo com a votação de ontem, porque a gente movimenta-se do que fazer. Então, parabéns a todos os presidentes das frentes, e eu quero aqui dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais e dizer que são 10 frentes parlamentares que estão promovendo este seminário sobre a regulamentação do novo Fundeb. A deputada Margarida Salomão, pela Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais, este deputado pela Frente Parlamentar em Defesa do Plano Nacional de Educação, a deputada Dorinha, pela Frente Parlamentar Mista da Educação, Reginaldo Lopes, pela Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais, Fernanda Melchiona, que agora acabou de se pronunciar pela Frente Parlamentar pelo Incentivo à Leitura, Leonardo Monteiro, que já fez uso da palavra, pela Frente Parlamentar Mista pela Educação do Campo, Regiane Dias, pela Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Violência nas Escolas, Rogério Correia, pela Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais de Classe, Maria Rosas, Frente Parlamentar em Defesa da Educação Básica e Alfabetização no Brasil, o Bacelar, então, como presidente da Comissão Especial do novo Fundeb, e a professora Rosa Neide, pela Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e em respeito ao profissional da educação. E que passe imediatamente a palavra à professora Rosa Neide para fazer uso da palavra sobre este momento que estamos vivendo na perspectiva da regulamentação do novo Fundeb. Por favor, está com a palavra a deputada Rosa Neide, e muito obrigado pela disposição generosa sua de também ser uma promotora deste seminário nacional. Bom dia, companheiro Pedro, bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando, bom dia a todos que representam as frentes, as 10 frentes que estão promovendo esta atividade. Gostaria de realmente reforçar a noite trágica de ontem que nós vivenciamos no Brasil, no momento que nós retrocedemos algumas décadas nas decisões sobre o financiamento da educação brasileira e seus principais conceitos. Sabemos que a educação brasileira ela foi construindo, ao longo da sua história, aquilo que chamamos direitos da educação, direitos da sociedade em ter uma educação pública de qualidade. O marco foi a Constituição de 1988, o marco é a nossa LDB, o marco é o Plano Nacional de Educação, e ontem, né, depois de termos uma vitória no momento antes das eleições, com relação à votação e à constitucionalização do Fundeb, que se transformou na Emenda Constitucional 108, ontem, na sua regulamentação, tivemos, né, o que de mais abominável podíamos ter com relação ao financiamento da educação pública no Brasil. Sabemos que os custos da educação são custos altos, o Brasil nunca investiu, ao longo da sua história, o suficiente para que pudéssemos chamar a educação de educação pública de qualidade para todos e todas. E aí, nesse sentido, nós tivemos uma educação planejada através da emenda do Fundeb e agora regulamentada noutra perspectiva. Na medida que se colocou a educação filantrópica, educação confessional, para ser pago uma parcela do Fundeb, a gente entende que a gente retira da fatia do Fundeb exatamente aquele valor que poderia ir para a escola pública da periferia deste país, melhorando as suas condições estruturais. Nós temos escolas indígenas
que são palhoças, não palhoças no sentido da habitação original dos indígenas, mas palhoças por falta de investimento do governo. Não tem as condições estruturantes que a população indígena merece. Tem escolas no campo sem estrutura nenhuma, também palhoças, ou casinhas baixinhas cobertas de eternite, sem banheiro, sem água potável. Nós temos muitas escolas no Brasil sem banheiro, sem a água potável. E toda a nossa intenção agora é que analisamos todo o esforço para que o Fundeb ofertasse um pouco mais de recursos para ir sanando as mazelas da educação brasileira. Nós tivemos uma satisfação de ver mais recursos na educação infantil. A educação infantil já convenia no Brasil, a creche já convenia, a lei já deixa claro, né, onde há necessidade da vaga, há conveniamento, isso está na lei, não é motivo de nenhuma comemoração, porque a gente já tinha isso estruturado. Agora, a educação como um todo, eu disse ontem e digo hoje, vou dizer sempre, na medida que você esfarela os recursos, você pinga os recursos, colocando uma parte para quem está nas escolas mais centrais, nas maiores cidades, passando recursos, ou bolsa de estudo que seja, para vagas não necessárias em escolas privadas, você tira exatamente o que ia alimentar uma nova estrutura da escola pública. Além do mais, aprovar, quebrando o conceito de profissionais da educação. Ontem, os deputados que faziam a defesa, com certeza não sabem, está aqui nosso companheiro Helena, nossa companheira Fátima, a deputada Tereza, todos os professores, Pedro, todo mundo que é da educação sabe, eles demonstravam claramente que não sabe o que é o profissional da educação, quem de fato é formado para trabalhar na escola. Eu não quero, como professora, chegar no hospital e falar, quero fazer uma cirurgia, eu quero ser auxiliar técnica do médico. Eu não quero, numa obra, eu não vou chegar para o engenheiro e falar, olha, eu vou lhe ajudar aí fazer o projeto. Não é a minha formação. Eu gostaria que a população brasileira entendesse que o que se aprovou ontem é colocar todo mundo dentro da escola como se todo mundo tivesse formação para isso. Então, a universidade, que forma os licenciados desse Brasil, que cuida da formação técnica e pedagógica dos profissionais da educação, não tem lugar mais, porque a Câmara dos Deputados entende que qualquer pessoa pode fazer a educação dos nossos filhos sem ter a mínima formação. Isso, para mim, é charlatanismo. Eu quero um charlatão para cuidar da educação das crianças. É como se eu dissesse assim, ali tem um consultório, tem um médico, ele não tem diploma, ele tem senso comum, você vai lá fazer consulta? Tem um dentista, ele não é formado, ele é do modelo tira dentes, arranca dentes, você vai lá? Então, assim, eu gostaria que a escola fosse respeitada, que a formação que as universidades tratam os nossos formandos fosse respeitada. Então, companheiro Pedro, eu acho que a gente tem que se organizar, nós temos que ter força, temos que continuar lutando, não podemos deixar a educação pública brasileira do modelo que foi desenhado ontem à noite, na calada, traindo a população brasileira, traindo os próprios educadores do parlamento que fizeram, né, um acordo. No parlamento se faz acordo, tinha algumas coisas para ser votadas, discutimos com o relator, melhoramos o relatório, cedemos algumas coisas que é fora do nosso princípio, mas que o melhor relatório fosse votado, e quando chegou na hora, o governo e o grupo de extrema-direita no país, que não respeita a educação, né, retalhou tudo e fez o financiamento da educação agora para ninguém, para poucos, para o nosso povo que não foi. Então, Pedro, a nossa frente está à disposição, a gente representa realmente o respeito à educação pública brasileira e aos seus profissionais, a escola básica, estamos à disposição para continuar a nossa luta. Muito obrigado, deputada Rosa Neide, pela sua fala, seu depoimento e suas proposições. E vamos juntando todas as propostas depois, em seguida, para tirar alguns encaminhamentos aqui das frentes parlamentares. Passo, então, agora a palavra, vamos verificar se nós vamos começar também a passar para as entidades. Quero confirmar a presença de outros parlamentares que estão neste momento. Tem alguns parlamentares que disseram que estariam, aos poucos, entrando no seminário. Preciso conferir com a nossa assessoria técnica
se tem mais alguém, presidente de frente parlamentar, Rejane Dias. Por favor, então, a Rejane Dias, que é presidente da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Violência nas Escolas, que participou ativamente do debate agora também sobre o novo Fundeb, e está com a palavra para fazer a sua manifestação e suas proposições dessa síntese do que aconteceu até agora e o que podemos fazer. Por favor, muito obrigado, Rejane Dias, por também ser uma das promotoras deste seminário nacional. Está com a palavra. Deputado, microfone. Bom dia. Oi, bom dia, muito bom dia, Pedro, muito bom dia aí os nossos companheiros e companheiras, os nossos parlamentares, cumprimento também os nossos representantes das entidades, o Heleno, da CNTE, em seu nome, eu quero aqui abraçar e cumprimentar a todos. Bem, agora nós estamos fazendo realmente uma análise nesse seminário diante do que aconteceu na votação da regulamentação do Fundeb, da emenda constitucional 108. Eu fiquei realmente perplexa, porque eu acompanhei um pouco no núcleo de educação os encaminhamentos, enfim, aquilo que estava sendo proposto lá pelo relator e dos avanços que nós esperávamos a partir do acordo feito lá com o próprio Rigoni, com relação a esses temas que foram colocados aqui e que são muito caros à escola pública em todo o Brasil. Ou seja, o financiamento para a escola privada, e eu acreditava que nós realmente iríamos avançar nesse sentido. E, de repente, nós tivemos uma votação totalmente adversa daquilo que nós imaginávamos. Acredito, sim, que o fortalecimento da escola pública se deve com a conquista do novo Fundeb, porque representa mais recursos da União para as escolas de todo o Brasil. E vivíamos nessa esperança de que o relatório construído ali, a princípio pela PEC que foi votada em agosto desse ano, que se transformou na emenda constitucional 108, se manteria quase que de forma integral. Então, na condição de presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência nas escolas, e a gente sabe que é um problema sistêmico e que também é muito caro aos nossos educadores, que hoje vivem de sobremaneira assustados com o aumento dessa violência, mas que necessariamente perpassa por mais condições estrutural do ponto de vista de melhorar os recursos para que ações de enfrentamento à violência nas nossas escolas elas pudessem acontecer. Então, a gente vivia assim, nessa expectativa de que, com o aumento dos recursos do novo Fundeb, passaria a ter mais ações, enfim, poderíamos contar também com a presença de outros profissionais que pudessem ajudar nesse sentido, ou seja, que se criasse uma cultura de paz, porque é tudo que os educadores, os pais, alunos esperam diante do desafio que nós estamos vivendo com uma sociedade com muitos problemas, e que isso reflete, sim, no ambiente das nossas escolas. E eu estou falando não só da violência física que a gente tem acompanhado através dos noticiários, tragédias como aquela de Suzano, e de tantas outras que acontecem no ambiente escolar das nossas escolas em todo o Brasil. Mas eu estou falando também de outro problemão, que é a depressão, que é a automutilação. E é claro, os professores estão hoje sofrendo tudo isso, porque
Você se depara também com a violência contra as nossas crianças, violência sexual, a violência contra a mulher, que termina vindo para o ambiente escolar e isso termina sobrecarregando os nossos educadores que precisam, ao mesmo tempo, cuidar desses alunos. E eu estou falando com um abalo psicológico tremendo e fazendo muitas vezes, melhor dizendo, o papel de um assistente social e psicólogo. Então, assim, a partir de agora, o que fazer diante disso, né? A retirada desses poucos recursos realmente da educação. Nós temos consciência disso, de que ainda os recursos são insuficientes diante de tantas demandas e diante de tantos desafios que a escola pública vive hoje no Brasil. Agora, o que fazer com a noite de ontem, né? Com os acontecimentos da noite de ontem, né? Pelo visto aqui, eu já tenho acompanhado um pouco a fala dos meus colegas e a estratégia de buscar, vamos dizer assim, reverter a votação de ontem na Câmara Federal através do Senado Federal. Essa articulação com os senadores, e aí tecer, sim, de que algumas votações elas foram inconstitucionais, aí, é claro, se não for possível, também lá no Senado, que a gente tem que trabalhar com essa possibilidade de que pode ser que a gente não consiga reverter no Senado, que é o primeiro passo. Eu concordo que mobilizar e sensibilizar os senadores e conscientizá-los acerca dessa perda grande, desse retrocesso, mas buscar também via judiciário, né? E, enfim, eu quero aqui, portanto, em nome da nossa frente parlamentar de enfrentamento à violência nas escolas, me colocar à disposição, colocar a nossa frente à disposição para que juntos a gente possa buscar alternativas para reverter o retrocesso de ontem com relação a alguns temas que são bastante caros para a educação pública em todo o Brasil. Então, Pedro, pode contar aí com o nosso apoio, estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Muito obrigado, deputada Rejane Dias, pelo seu pronunciamento e suas propostas. Eu acredito que agora a gente pode ir revezando, na medida que os demais parlamentares, presidentes das frentes, vão chegando ao nosso seminário, passar a palavra para os representantes das entidades, como do Heleno, da Tereza Leitão, de outras representações. O deputado Valdenor, consulto se está presente também, para fazer uso da palavra, o coordenador do núcleo da educação, que tão brilhantemente articulou e participou das tratativas de diálogo e de negociação sobre o novo Fundeb. Eu poderia, então, se for do entendimento de vocês, eu passo a palavra ao Heleno, tá? Em seguida, vou facultando às lideranças das entidades também para se inscreverem, eu vou revezando entre parlamentar e presidente das frentes que vão chegando, para que a gente possa fazer uma dinâmica bem participativa, bem democrática. Por favor, então, Heleno, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, para uma avaliação do que aconteceu ontem e para proposições do que fazer. Bom dia, Heleno. Obrigado pela sua participação. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, deputado Pedro Kizai, e já em seu nome e da professora Rosa Neide, eu quero comentar todos os presidentes das frentes que estão promovendo, né, este encontro de mobilização, que continua sendo de mobilização. O deputado Rogério Corrêa, deputada Fernanda também já colocaram a necessidade de manter o processo de mobilização no Senado Federal para tentar reverter essas terríveis, né, descaracterização dos objetivos do Fundeb, que foi promovido pela maioria dos votos da Câmara Federal. Eu quero também cumprimentar todos os parlamentares, né, que ontem fizeram defesas brilhantes, defesa da educação pública,
recursos públicos para a escola pública, mostrando um compromisso histórico, né, que todos esses parlamentares que ontem se pronunciaram, se colocaram contra diversas emendas que descaracterizaram profundamente os principais objetivos do Fundeb. O Fundeb tem o nome de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Pública. No momento que você destina recursos públicos para a educação privada na perspectiva de promover o fechamento da escola pública, que essa é a ideia. Eles têm clareza, né, de que a Constituição Federal já garante isso quando o poder público não tem vagas para garantir. Só que nos últimos anos, muitas escolas públicas estão sendo fechadas em nosso país. E agora a tendência é fechar mais, para que o poder público municipal e estadual diga que não tem vaga e repasse o dinheiro público para esse comércio, para essa mercantilização, para essa privatização de parlamentares que defendem a privatização da educação básica pública. Uma situação terrível. E ele complementa dizendo que é um fundo para valorização dos profissionais da educação. E essa postura de colocar todo mundo que não são profissionais da educação dentro de 70% é pura maldade contra professores, professoras, contra os funcionários da educação e os nossos especialistas. Uma luta histórica da nossa categoria, que desde a unificação em 1989, consagrou na emenda 12014 a caracterização de quem são os profissionais da educação, que estão lá no artigo 61 da LDB, inciso 1, 2 e 3. Fora disso, nós não consideramos que serão profissionais da educação. Por isso, uma aberração que precisamos continuar mobilizando no Senado Federal, na Justiça, como já foi colocado aqui, se for preciso, vamos trabalhar o máximo possível nesse processo e manter uma forte, né, ação, né, para continuar evitando, né, que esses desastres, essa descaracterização que aconteceu na Câmara possa se consolidar nos estados e municípios. Mas também eu quero dizer a todos e todas que já sofremos 2 grandes impactos na educação básica pública por conta dos resultados das eleições municipais. Os partidos de centro e da direita cresceram após os resultados das eleições municipais. E foi isso que nós observamos ontem. O Rodrigo Maia gritar com a deputada Alice Portugal é ser arrogante demais, achando que pode ser, né, o presidente desse país. A tentativa dele de colocar o Fundeb, a regulamentação do Fundeb, num campo de negociação para ser reeleito presidente da Câmara, né, foi por água abaixo pela decisão do STF. Mas o que nós temos aqui, com a portaria interministerial número 3, que define reajuste zero do piso do professor e professora em janeiro de 2021. E os resultados agora de ontem, com relação à regulamentação do Fundeb, é clara demonstração do impacto dos resultados das eleições municipais que nós tivemos nesse ano de 2020. Por isso, é importante manter esse processo de mobilização, porque o outro impacto que vamos sofrer de imediato é essa movimentação dentro da Câmara para eleger o presidente da Casa. Partidos que nós consideramos do campo da esquerda e de oposição ao governo Bolsonaro já estão se articulando com o candidato de Bolsonaro. E isso é terrível para todos nós e para o futuro da educação básica pública. Por isso que é importante manter a nossa alerta, a nossa observação, nosso trabalho insistente para evitar que essas atitudes tomadas ontem se consolidem na educação básica pública pelos estados, pelos municípios e no Distrito Federal. Então, é manter a mobilização firme lá no Senado, vamos lutar de forma firme até o final nesse processo, vamos lutar em outras instâncias, se for preciso, e no próximo dia 16 de dezembro, a CNTE estará realizando o seu Conselho Nacional de Entidades. Nós vamos avaliar esse ano 2020, mas já vamos projetar, né, as nossas ações para 2021. E, com certeza, Rogério Correia, Rosa Neide, deputados da nossa base, saibam que vamos ocupar as ruas de forma firme e grande, para a gente evitar esses desastres maiores e pensar, né, no rumo democrático do nosso país para os próximos anos. Firme na luta, contem conosco, estamos animados para continuar a lutar. Quero deixar claro isso, estamos animados.
de cabeça erguida para continuar a luta. Forte abraço. Muito obrigado, Heleno, pelas suas palavras, seu depoimento. Eu consulto se o deputado Valdenor se encontra nesse momento para passar a palavra ao Valdenor e vamos revezando para outras lideranças que têm interesse em manifestar-se. Por favor, Valdenor Pereira. Deputado Pedro, desculpa, o deputado Valdenor está com um problema de conexão. Ele estava aqui presente, mas parece que caiu. Então, vamos passar a Tereza Leitão para fazer uso da palavra, para, a partir do seu lugar e do seu espaço de luta política, fazer um olhar sobre este momento que nós estamos vivendo em relação ao novo Fundeb. Por favor, Tereza Leitão. Deputado Pedro Kizai, Sim. eu estava um pouco conversando aqui no WhatsApp com a deputada Tereza Leitão, parece que ela está numa entrevista para a Rádio CBN, já repercutindo o resultado de ontem. Então vamos, enquanto os demais lideranças que gostariam de fazer uso da palavra, eu vou já sintetizar, porque tem o deputado Rogério, deputada Rejane, deputada Rosa Neide, de pensarmos um pouco a síntese do que aconteceu ontem e quais os encaminhamentos a fazer. A primeira proposta que tem é um mandado de segurança sugerir aos senadores e as nossas assessorias, inclusive da bancada da Câmara, têm disposição de acompanhar a assessoria do Senado para uma proposição judicial, colocando-se senadores impedidos de votar uma matéria inconstitucional. Então, o mandado de segurança, se é uma decisão nossa aqui, e se precisa fazer algum esclarecimento, a gente faz. Um segundo ponto sugerido pela deputada Melchiona é nós fazermos um documento assinado pelas 10 frentes, pelas presidências das 10 frentes, sobre a crítica à regulamentação do novo Fundeb, da incoerência entre a emenda constitucional 108 e o que se regulamentou, e, no específico, fazer as críticas que cada um de vocês já comentaram a respeito do conceito e da ampliação dos profissionais da educação, do financiamento para o Sistema S, para o financiamento para as demais instituições privadas, de direito privado, confessional ou filantrópica. Terceiro lugar, a vitória deles não é definitiva, porque ainda tem o Senado, e se mudar a matéria no Senado, retorna para a Câmara. E eles também estão correndo contra o tempo. Portanto, pressão sobre o Senado é falar e conversar com os senadores para não construir acordos de votação, mas construir um processo de obstrução dos nossos senadores, não avançar em qualquer tipo de acordo desta matéria aprovada na Câmara dos Deputados. Portanto, pressão sobre o Senado, de nós, deputados, que nos opomos à regulamentação com aquele conteúdo aprovado no dia de ontem, e movimentação e pressão de todas as entidades brasileiras sobre os senadores. Então, esse é o terceiro ponto de encaminhamento. E a Melchiona também defendeu um plano nacional pela imunização, que é um tema específico, não particularmente ligado à matéria aqui tratada, e com a alteração, se alterar a matéria no Senado, retorna para a Câmara, e o que nós deveremos fazer se isso acontecer, já nos prevenir e montar uma estratégia para que a gente consiga tomar determinada decisão que, de certa forma, o deputado Rogério colocou aqui, entre a cruz e a espada, que é o debate de uma medida provisória produzida pelo governo ou a regulamentação pelo Congresso. Nós, de certa forma, escolhemos
a regulamentação pelo Congresso. E em um período do ano de não muita mobilização, final de ano, pandemia que aumenta a crise sanitária no Brasil, dentro dessa conjuntura e pós-eleições, esse conjunto na correlação de forças produziu a derrota nossa ontem na Câmara. Dado essa condição, nós temos que também verificar a narrativa sobre o que aconteceu ontem. Nós temos dois conteúdos nesta narrativa e queria que vocês se posicionassem também. Uma narrativa é a relação entre Constituição e regulamentação, que não há coerência e há, inclusive, inconstitucionalidade, e, ao mesmo tempo, o conteúdo ideológico que perpassou a regulamentação. Eu acho que está claro para todos nós. A regulamentação do novo Fundeb tem um interesse econômico de utilizar o dinheiro dos tributos do país para canalizar para o setor empresarial educacional do país, e a educação virou um mercado extremamente cobiçado, não só no ensino superior, mas agora no ensino médio, com essa ampliação dos recursos do Fundeb. E o segundo elemento que está muito presente nos discursos ou no que está escondido são os valores que se discute hegemonia. A leitura que a direita e a extrema-direita faz não é só defender um Estado mínimo e não escola pública, é incorporar os estudantes num processo educacional que o domestica sem democracia, sem resistência, incorporando a hegemonia dos valores dominantes, da cultura dominante, não só mercantil, mas ideológica, nesse debate cultural. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento? Nós vamos boicotar para ter uma medida provisória e fazer de tudo para evitar a aprovação no Senado, para evitar esse conteúdo no Senado, boicotar, obstruir, judicializar, e se mudar a matéria lá, retornar para a Câmara e nós fazermos isso, ou fazer o debate ainda e a disputa interna, onde é possível, dado a derrota que nós tivemos. Por isso que eu queria retornar a palavra para vocês dessas proposições. Deputado Rogério Correia gostaria de se manifestar para que cada um que vai utilizando a palavra seja bem produtivo esse seminário também nas proposições. Por favor, Rogério Correia. Pedro Kizai, sua síntese está perfeita e eu queria fazer um acréscimo dentro das propostas. É que nós fizéssemos uma carta específica aos senadores, assinados pelas 10 frentes, e mais as entidades que estão presentes aqui, e outras que o Heleno e os demais companheiros possam também ampliar. Uma carta específica aos senadores, relativa a esses 3 eixos de emendas que nós sintetizamos como extremamente prejudiciais, e solicitando a eles que modifiquem, que voltem ao texto original que estava proposto no relatório. Eu acho que isso é uma boa pressão nos senadores e vai organizar a nossa base social para ir para cima deles a partir dessa síntese entregue pelas 10 frentes, mais as entidades. Então, essa proposta que eu queria colocar. Eu esqueci de ressaltar, Pedro, dentro de tantos problemas que nós tivemos ontem, derrotas, nós tivemos uma vitória importante, que foi a inclusão da questão racial agora dentro do VAR. Eu queria saudar isso, que foi uma emenda apresentada pelo Movimento Negro, que era mais abrangente, ela colocava a questão da equidade nas escolas públicas a partir do conceito de que é preciso melhorar a educação para os negros e, portanto, o conceito de raça, mas nós conseguimos, pelo menos, colocar dentro dos critérios, né, de distribuição dos 2,5%, a questão racial. Então, isso será também, com certeza, palco de uma luta que nós teremos para frente agora para incluir na melhoria da educação também este conceito e os estudos que são feitos pelo preconceito em relação aos negros no Brasil. Isso foi uma vitória que nós tivemos, a parte importante.
Mas, em relação aos pontos centrais da derrota de ontem, eu proponho uma carta colocando aos senadores para que retomem ao relatório inicial e derrotem essas 3 emendas que foram aprovadas pelos setores conservadores da Câmara Federal, assinada por todas as frentes e entidades. Isso vai balizar a nossa luta no interior do Senado para a reversão. Eu acho que nós não podemos deixar de travar lá também essa disputa, e é possível, pelo menos em algumas delas, a gente obter alguma vitória e isso retornar para a Câmara. É isso que eu queria colocar para você. Pedro, vou ter que me ausentar, pedir licença, porque estou com uma outra tarefa também aqui relativa em Minas Gerais, a questão de Brumadinho, que é aquela briga que nós temos até hoje, que a Vale, até hoje, ela não... A Rosa lembra de mim sempre das lutas de Brumadinho, né, Rosa? E não terminou até hoje. A Vale agora quer pagar aos atingidos muito menos do que a metade do que foi determinado pela Justiça e pelo governo, que colocou 54 bilhões da dívida da Vale, e ela quer fazer um acordo espúrio com o governo do Estado, com o governador Zema do Novo, de 16 bilhões, retirando os atingidos desse acordo. E eu tenho uma reunião importante sobre esse assunto. Mas parabenizar aí o Kizai pela condução aí dos trabalhos hoje das nossas frentes e mandar um grande abraço a todos e todas. Continuamos na luta e unidos. Fora Bolsonaro, um grande abraço. Obrigado, deputado Rogério Correia. Agora sim, passa a palavra ao deputado Valdenor Pereira para fazer uso da palavra e, em seguida, a Tereza Leitão. Por favor, Valdenor, está com a palavra. Vamos ver se está com problema técnico da internet. Enquanto o Valdenor vai resolvendo o seu problema técnico, é isso? Nós queremos... Já posso falar, Pedro? Então, pode. Então está aí. Pode estar com a palavra, Valdenor. Obrigado pela sua participação e presença. Bom dia, Pedro. Quero de imediato lhe parabenizar pela iniciativa da realização desse seminário, que reúne 10 frentes parlamentares em defesa da educação pública. Cumprimentar aos meus colegas presidentes dessas frentes. Quero saudar também o companheiro Heleno, em seu nome, cumprimentar todos os dirigentes de entidades de representação da educação pública brasileira. Quero cumprimentar, saudar a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu estava acompanhando pelo Facebook um número significativo de brasileiros e brasileiras acompanham esse seminário. Quero saudar também a Tereza Leitão, que estou percebendo aqui na tela, ela que é a nossa coordenadora nacional aí da CAED, né? Enfim, dizer da alegria de poder participar deste evento que acontece um dia após a noite fatídica de ontem, né? Onde a educação pública brasileira foi duramente golpeada, né? Eu tenho afirmado, numa análise política mais ampla, que a eleição do Bolsonaro atraiu para a cena política brasileira uma pauta extremamente reacionária, conservadora, autoritária, né? Uma pauta que retira do armário o que há de mais abominável do ponto de vista do processo civilizatório, a intolerância com as mulheres, com os negros, com as populações indígenas, a discriminação com os nordestinos, com os pobres, né? O governo Bolsonaro adota uma política econômica ultraliberal que retira direitos, que afronta a nossa democracia, que fere de morte a nossa soberania e que escolhe a educação como alvo principal dos seus ataques e das suas agressões. É muito importante que a gente tenha essa compreensão. Olha que o governo Bolsonaro, desde quando foi empossado, vem adotando medidas que afrontam, né, que ferem de morte a educação pública no nosso país. Iniciou com os contingenciamentos e cortes orçamentários, que
repercutiram muito negativamente no funcionamento das nossas universidades, inicialmente, mas também atingindo a educação básica. O governo Bolsonaro extingue vários programas exitosos implantados pelos governos Lula e Dilma, como o Reúne, o Ciências Sem Fronteiras, o PAR, o Pronatec, não é? Dentre outros diversos programas que foram reconhecidos internacionalmente, implementados pelos nossos governos. O governo Bolsonaro decide cortar bolsas, ferindo de morte aí as políticas de pós-graduação e, consequentemente, a formação científica dos nossos jovens, né? O governo intervém fortemente e continua intervindo na escolha dos dirigentes das nossas instituições. Nós estamos agora aí na luta, especialmente em defesa da Universidade Federal de Sergipe, mas já foram várias outras instituições, institutos que foram agredidos, né, por esse governo. Até o título de patrono da educação brasileira eles tentaram retirar de Paulo Freire, para se ter uma ideia da ousadia, né, deste governo, que está sendo reconhecido como o governo inimigo número 1 da educação brasileira. Então, eu acho que é dentro desse contexto que a gente deve compreender a noite de ontem, né, a investida privatista, né, do governo Bolsonaro, com seus asseclas, se articulando, se organizando para nos derrotar de forma, inclusive, vil, de forma abominável, porque através de um comportamento de traição, e traição à educação pública de uma forma geral, e de traição aos costumes, à forma como o parlamento brasileiro geralmente se articula para o processo de votações. Ontem nós fomos traídos abertamente. Eu, inclusive, já passei para a Rosa Neide, vou distribuir depois para a própria CNTE e tal, alguns áudios que trocamos com o relator, onde ele afirmava categoricamente, e em várias reuniões também muitos ouviram, que ele já havia conversado com o líder do governo, o Ricardo Barros, né? E que ele só tinha dificuldades e que ele só tinha posição ainda não fechada no acordo de 3 partidos. O Cidadania, o Novo, que são 2 pequenos partidos, e o PSDB. Os demais partidos estavam já de acordo com o seu novo relatório alterado em função das nossas demandas, sugestões e recomendações. Então, nós fomos golpeados no dia de ontem, realmente, infelizmente, realmente o relator fez acordo com ambos os lados, né? Nos enganou, essa aqui é a grande verdade, e, infelizmente, isso faz parte, parte dessas iniciativas todas que citei, e que, naturalmente, como todos já disseram, tem por finalidade drenar recursos públicos para a iniciativa privada, enfraquecer a educação pública de uma forma geral, especialmente a educação básica no nosso país. E só nos resta agora, nesse espaço curto de tempo, pelo menos de forma mais imediata, ampliar a mobilização, porque foi a mobilização que, em agosto, nos permitiu a aprovação da emenda constitucional 108, né? Nós vamos ter que ampliar bastante a mobilização nesse período agora. A CNTE já iniciou isso, as demais entidades, nós parlamentares, através dos nossos mandatos, vamos ter que ajudar nesse processo de mobilização e, é claro, também nos esforçarmos para, no processo de articulação política com o Senado, tentar minorar os danos, os prejuízos que são incalculáveis com a aprovação da regulamentação na noite de ontem, né? Continuamos firmes na luta. Eu também quero, enquanto coordenador do núcleo, parabenizar aos meus colegas parlamentares que compõem o nosso núcleo, que participaram ativamente de todo o processo de negociação, de discussões,
e de defesa também no próprio plenário, né? Parabenizar os nossos assessores do Núcleo de Educação e parabenizar as entidades, né? Aí na pessoa do Heleno, dizer da alegria, do orgulho que sentimos, né? De entidades como a CNTE, como a UBS, a UNE, a CAED, que de forma extraordinária vem defendendo a educação pública do nosso país. Vamos à luta, vamos à mobilização e às articulações que já foram propostas aí, Pedro, junto ao Senado Federal, e eu lhe parabenizo, porque, de fato, a reunião de 10 frentes parlamentares para debater, avaliar a situação após aquela noite fatídica de ontem é muito importante para fortalecer a nossa luta, né? Eu acho que essas ideias aí de construção de uma carta em nome das 10 frentes parlamentares já representa uma força muito grande aí de sensibilização na articulação com o Senado Federal. Parabéns a todos os companheiros e companheiras, e o nosso Núcleo de Educação vai se manter vigilante, né? Participando aí ativamente também das tratativas, das negociações, das conversas que haverão de acontecer nessa semana para a gente reduzir os danos aí no Senado Federal. Um grande abraço, Pedro, e parabéns pela sua iniciativa e pela sua coordenação. Muito obrigado, deputado Valdenor, lhe cumprimento por todas as ações e articulações que, como coordenador do núcleo, promoveu nesta última semana. Queria consultar a deputada Tereza Leitão, se já está a postos para fazer uso da palavra, também para fazer uma avaliação e sugerir encaminhamentos, enquanto a gente aguarda também outras lideranças que gostariam também de fazer uso da palavra, das diferentes sugestões e encaminhamento propostas aqui por este seminário. Por favor, Tereza Leitão, deputada estadual, com a palavra. Bom dia a todas e a todos. É que eu estou em outra reunião sobre outra frente de ataque do governo Bolsonaro, que é a militarização das escolas, lá com o nosso pessoal de Santa Catarina, e daqui a pouco eu vou ter que falar por lá também. Mas gostaria de assinar embaixo das saudações todas que foram feitas por Carlos Abicalil aqui no bate-papo. A você, Pedro Kizai, em seu nome, parabenizar todas as frentes que defendem a educação aí na Câmara dos Deputados, aos coordenadores do núcleo do PT, do núcleo de educação do PT, Valdenor e Rosa Neide, a brava militância da CNTE, e a todos e todas que estiveram à frente desse processo. Realmente, aqui no Nordeste tem um dito popular que diz assim: a alegria de pobre dura pouco. A gente ficou tão feliz, né, em agosto, com a aprovação da emenda constitucional 118, embora algumas brechas já nos preocupassem, né? E ontem foi tudo por água abaixo. Eu acho que a gente ainda tem um filetezinho de esperança, sim, mas precisamos, eu acho, renovar algumas estratégias. Primeiro, saber, de fato, com quem a gente pode se relacionar com segurança no Congresso. Eu não estou falando aqui por conta da ressaca eleitoral, da eleição do Recife, que todos vocês acompanharam, o nível de disputa escolhido pelo PSB para ganhar a eleição. Não, a gente tentou aqui uma reunião com Danilo Cabral, Heleno e eu. Tem um deputado estadual, vice-presidente da Comissão de Educação, também do PSB, que é muito amigo de Danilo. Tentei com ele também. Então, entre um e outro, eu acho que o PSB escolheu, como bem disse Valdenor, cortar dos dois lados e ficar com quem oferecesse maiores condições de aprovação do relatório. Lamentavelmente. Então, no Senado, eu acho que alguns cuidados é preciso a gente ter, né? E, da mesma maneira, se vamos até o fim, se a gente não for até o fim com essa regulamentação, o que é que pode acontecer? Se a gente não tiver força suficiente, e acho que, apesar dos esforços, a gente pode não ter forças suficientes para alterar no Senado.
alterando, volta para a Câmara, não é isso? Então, acho que esses cenários todos, Pedro, têm que ser analisados, porque o que a gente conquistou em agosto foi tomado. O Fundeb foi saqueado, podemos dizer assim, né? E não é só a retirada de recursos. A retirada de recursos atinge de cheio o coração da educação básica, mas é também a intencionalidade política. Para onde foram esses recursos? Para onde vão esses recursos? Que escolas confessionais serão adubadas com recursos do Fundeb para fazer a disputa pedagógico e ideológica da política educacional no Brasil hoje? Então, nós estamos diante de um ataque muito grande, né, que envolve a materialidade dos recursos, é lógico, mas recursos não respondem por si só. Recursos de educação têm o DNA da intencionalidade política do projeto. Eu acho que a gente precisa, de fato, ter um direcionamento, e acho que esse fórum é um fórum capacitado para isto, né? Ver com quem a gente pode dialogar no Senado, quem são as nossas pontes do Senado, para tentar mexer, se não no teor totalmente, mas uma atitude política que pudesse nos dar um pouco mais de conforto. Então, eu vou pedir licença, vou tentar ficar lá e aqui, não é? Mas a mesa lá acabou de ser formada. Eu vou dar uma palavrinha sobre esse outro terror, que é a militarização das escolas, que no Paraná está avançando mais do que em todos os outros estados, e depois eu volto. Mas parabéns, viu? Vamos à luta. O que nos resta, e é nela que a gente tem a nossa força. Obrigada, Tereza Leitão, pela sua fala, pelo seu depoimento. E, deputado Valdenor, deputada Tereza, tem uma pauta que, além da questão do interesse econômico, de abocanhar parte do dinheiro público para o setor privado, tem o debate da questão ideológica e política de um projeto político de sociedade que se fragiliza o espaço público, porque no espaço público que se constrói, em grande parte, a democracia e a resistência na escola pública, não é na particular, não é na privada, tem também a narrativa que nós vamos construir em relação ao que aconteceu no trâmite interno da Câmara, o processo de negociação de uma matéria que ela nos coloca diante de um profundo desafio, porque nós já no núcleo, a gente trazia aqui o debate de que era um relator de um partido chamado do PSB que poderia caminhar para uma ou outra direção. E quando o Valdenor nos diz que o relator nos enganou, qual a narrativa que este próprio seminário vai repercutir no Brasil, não só em relação à extrema-direita, aos neoliberais, ao governo Bolsonaro? Qual é a narrativa de uma construção de um acordo com o relator que ou era ingênuo ou fez acordo que não poderia cumprir, tá? Ou fez acordo que não poderia cumprir. Como que um relator ontem comenta também no plenário que diz que fez acordo com a minoria, acordo com a oposição, mas que acordo é possível fazer se não tem poder de cumprir? Ou enganou, ou foi ingênuo, ou enganou a oposição intencionalmente, racionalmente, com racionalidade política. Né? Por que a pressa de votar que fez a gente retirar o kit de obstrução, que fez nós retirarmos os destaques, inclusive praticamente todos os partidos, com exceção do PCdoB, que deixou um destaque, para promover esse processo de derrota do próprio relatório dele. Ele não foi o grande promotor da derrota do relatório que ele construiu para retomar o relatório anterior do que ele acreditava?
Qual o relatório vitorioso ontem? O relatório do Felipe Rigoni do dia anterior. Em grande parte, o conteúdo vitorioso foi o conteúdo do relatório do Felipe Rigoni antes da negociação. Então, qual é a narrativa que nós vamos construir em relação, e não só a narrativa, mas a experiência política que nós vamos conduzir daqui para frente na relação de negociação e de acordos a serem produzidos, que remete novamente ao debate que nós tínhamos antes, que se viesse medida provisória, nós teríamos 4 meses de mobilização. 4 meses de mobilização. Agora, temos uma semana de mobilização, no máximo, se ocorrer, e dependendo do que vai ocorrer no Senado. Então, eu gostaria de ouvir lideranças que gostariam de se inscrever para pensarmos os encaminhamentos do que tem acordo. Mandado de segurança, eu acredito que tem acordo. Fazer um documento assinado pelas 10 frentes. Aí tem 2 naturezas desse encaminhamento. Uma é para uma carta aos senadores, tratando do tema e das posições e críticas que a gente promove em relação à matéria aprovada e não o conteúdo do relatório apresentado. São 2 tipos de documento. A pressão sobre o Senado, que é a mobilização das entidades no Brasil inteiro, porque a derrota deles ainda não é definitiva, e em relação à carta ao relatório, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o ponto da narrativa em relação a essa construção do acordo produzido e não cumprido. Então, eu gostaria que alguém pudesse se manifestar sobre esses conteúdos, porque depois a gente faz encaminhamento de quem pode produzir a carta, quem pode produzir o documento, sobre o mandado de segurança, que a gente já encaminha também como posição. Quem gostaria de fazer? Rosa Neide, Valdenor, os demais, Fátima, os que mais gostariam, o Heleno, a Regiane, se posicionar também sobre a matéria. Carlos Abicalil, os demais aqui, que poderiam também se posicionar sobre esses encaminhamentos a serem produzidos. Deputada Rosa Neide, gostaria de se manifestar? Sim. Então, Rosa Neide, por favor. Pedro, ela está no... Não, Pedro, é o seguinte, eu acho que o nosso núcleo, né, aqui eu estou dizendo o núcleo do Partido dos Trabalhadores, tem um pessoal muito bom que poderia ajudar nessa produção junto com a gente. E eu gostaria de dizer assim, o conceito de profissionais da educação, que eu acho que foi um dos itens mais caros para nós, que foi estilhaçado, né, está na LDB, está muito claro na LDB o que significa profissionais da educação. Eu queria até que os constitucionalistas que compreendem mais pudessem dizer até que ponto nós não podemos alegar isto. Nós temos uma lei, tá certo que agora nós estamos regulamentando uma emenda da Constituição, mas então nós estamos mudando, com a votação de ontem, completamente o conceito, né? Porque o conceito de profissionais da educação está na LDB, e aí nós, numa regulamentação, mudamos o conceito. E aí eu queria sugerir que realmente fizéssemos uma comissãozinha aí, para uma proposição escrita, e depois as próprias frentes recebessem e fizessem análise do que foi posto, de uma forma bem objetiva, que nós pudéssemos colocar ponto por ponto, né? Além do recurso público para a escola pública, que nós temos e que agora nós modificamos, o conceito de profissionais da educação, o embasamento jurídico de cada situação que estivesse na carta e no mandado de segurança. Boa. A representante da CNTE, a Fátima, também poderia fazer uso da palavra para se manifestar. Bom dia, deputado Pedro Kizai, que está coordenando os trabalhos do dia de hoje, né, e pela iniciativa de reunir todas as frentes, né, da defesa da educação pública.
Um bom dia também para as pessoas que estão acompanhando através das redes sociais, né? Nós estamos aqui transmitindo na rede da FETEMES, da CNTE, enfim, tem muita gente nos acompanhando pelas redes dos nossos sindicatos, né? Hoje é um novo dia, ontem foi o fim e hoje é um recomeço do nada. Mas eu me tomei a liberdade para me inscrever no sentido de colaborar com os encaminhamentos para que a gente possa ser bastante realista, né, mediante esses encaminhamentos, e também para nós, enquanto CNTE, a nossa análise que a gente já divulgou e colocamos à disposição a nota que a CNTE produziu. No dia de ontem, não tem nada que se salvou, não tem nada que a gente possa colocar para dizer salvou algo. Mas a estratégia utilizada no sentido de ter a negociação, né, nós confiamos e o que aconteceu foi uma traição. E na política você não precisa fazer acordo, e em qualquer parte, mas quando você faz acordo, você tem que cumprir. O que aconteceu com o deputado Rigoni é que ele fez acordo com as duas partes, tipo assim, neutraliza a oposição, vocês vêm e colocam o conteúdo que querem. É a questão, todas aqui as falas já foi colocado de todas as perdas que nós temos. Mas para completar ainda o desastre, eu creio que a questão do piso ficou pior do que se tem. Não tenhamos ilusão, o Senado tem se portado até então como homologador das questões todas. Foi assim na reforma da Previdência, foi assim em todas as matérias relativas, né, vindo do Congresso que vai para o Senado. Então, a gente tem que montar uma estratégia, mas sendo bem realista do que é que vir, do que é que vem a vir, né? Enfim, os recursos aqui colocados, então a gente tem, enquanto bloco também de partidos de esquerda, que perpassa por isso é a questão eleitoral, né? Eles saíram fortalecidos, eles ganharam, né, o processo, nós no campo da esquerda nessa disputa, né, para ver quem é melhor, quem ocupa, quem substitui, e isso perpassa. E, de fato, nenhuma vitória é definitiva. Em agosto, nós celebramos a derrota deles no Fundeb. Ontem, eles celebraram a vitória deles, derrotando aquilo que eles queriam. E tem mais coisas que vai vir aí. Ou nós acertamos a estratégia é bater no Bolsonaro, porque por trás disso está tudo ele, e essa coalizão do Centrão que está aí. Acho que também a gente tem que ver tudo isso. Qual que é a nossa estratégia? Sabendo disso. Ir tentar no jurídico. Creio que isso que colocou no início, né? Ver as assessorias, as bancadas, as partes jurídicas. Insistir na mobilização e na divulgação do que está acontecendo e ir para cima do Senado, embora sabendo as características que eles têm. Nós, enquanto movimento sindical e movimento social, seguir os nossos princípios, não desistimos com isso, mas somos bastante realistas. Eles estão no poder, chegaram para destruir tudo aquilo que está conquistado. E nós vamos fazer a defesa dos interesses da educação pública e dos interesses do povo. Agora, as estratégias nossas, nós temos que também ir para cima do governo Bolsonaro e ver bem também quem é esse bloco de oposição mediante os resultados das eleições, gente. Vão nas páginas dos deputados do PSB, como eu fiz madrugada dentro. Eles não estão tendo uma outra avaliação. O Rigoni, que nós pensávamos que era do Novo, tanto que quando ele foi relator e que saiu do PSB, a gente assustou e tal, da onde que era. Né? Saiu o relatório, da cabeça do Rigoni e tal. Então, enfim, esse cenário que está colocado. O reconhecimento aos parlamentares da oposição de todos os partidos foram brilhantes e valentes no dia de ontem. O Guimarães, quando fez aquela manobra, os outros viram, a manobra tentando reverter, os outros líderes também viram, olha, acompanhamos a decisão. Né? Enfim, isso, as assessorias de todos os partidos, esse reconhecimento, né? Esse enfrentamento de nos representar, isso a gente quer deixar registrado enquanto movimento. Mas vamos ser realistas. Eles têm maioria, eles estão com a maioria, eles ganham, o Senado é homologador e nós vamos fazer a resistência e o enfrentamento que nos cabe e nos toca. Muito bom, Fátima. Muito obrigado, Fátima. A Fernanda Melchiona também se encontra presente aqui, também dos encaminhamentos, Fernanda, que a gente propôs, além de um mandado de segurança que os senadores possam promover, um documento assinado pelas frentes parlamentares
e uma carta aos próprios senadores colocando e reafirmando o relatório apresentado pelo Rigoni e que seja defendido no Senado, manter toda a construção e narrativa de todas as frentes parlamentares para a continuidade da pressão e mobilização da sociedade brasileira e principalmente dos educadores para fazer a pressão junto do Senado e, se alterar matéria no Senado, retornando à Câmara, o que nós deveremos proceder, uma vez que está claro a movimentação que o próprio relator teve de não cumprir o próprio acordo que construiu, porque ou não tinha poder para honrar o acordo, ou porque fez acordo das duas direções para diminuir a obstrução e permitir colocar a matéria em votação. Então, eu queria também te ouvir, Fernanda, se esses pontos, inclusive a narrativa em relação ao parecer do relator, e nós encaminharmos nesta direção. Se tem acordo, e depois a gente promove a comissão para ajudar a elaborar. Isso a tua própria assessoria, da assessoria do PSOL, poderia também contribuir na constituição de uma pequena comissão para produzir esses encaminhamentos. O que lhe parece, Fernanda? Eu acho que os encaminhamentos estão muito corretos, Pedro. Só um parênteses, assim, porque eu acho que nós estamos acostumados já na luta política, no Congresso, na Câmara, né? E eu coordenei, em agosto, eu estava liderando o partido na votação do novo Fundeb. A gente fez toda a discussão antes, todo o relatório articulado, mantivemos os pontos. Então, ninguém é criança, né? Porque o Rigoni disse que está bem para ajustar o relatório, mas não se compromete a não ter destaque, e nunca falou que teria destaques. Eu acho que não dá para aceitar essa narrativa de que eu vou votar contra porque eu fiz o acordo, quando, na verdade, deixou rolar do lado de lá. Tinha dois acordos rolando, eu concordo com a Fátima, sabe? Eu acho que isso é inegável, porque senão, o que acontece? Os partidos da oposição podiam ter vetado entrar na pauta. Nós permitimos que entrasse na pauta a partir de um relatório que as entidades deram acordo e todos nós lutamos para mudar. E tu sabe bem, que tu participou das reuniões, como eu, que foi difícil mudar ponto a ponto, o VAR, foi difícil mudar a questão de 70% dos trabalhadores em educação, entrou só psicólogos e assistentes sociais, tudo bem, mas não era tão aberto como antes. Então, tudo isso foi muito difícil. Se chegou na síntese, e no plenário eles aceitaram votar com destaques, dizendo que não tinha responsabilidade do lado de lá. Não. Aí não, eu acho que foi uma política de botar um ovo em cada cesto, apoiando o cesto que queria retalhar a regulamentação do Fundeb, que desde o início já era o relatório original, né? Então, acho que isso a gente tem que dizer, pelo menos na narrativa, assim. Nós, a Sâmia Bonfim, que é a nossa linha, acompanhou também esses 2 dias, e ontem foi muito clara, cobrando o Rigoni dessa postura, e eu acho que tem que ser cobrado, assim, porque se cruzou uma linha, né? Se cruzou uma linha. Bom, se o movimento preferiria que o Bolsonaro ficasse com a prerrogativa de fazer MP, porque não teria como ficar pior o relatório da Câmara, é uma discussão tática do movimento. Mas quando teve o relatório que contemplava determinados pontos, nós aceitamos todos que fosse a votação, né? E aí eles botam por emenda aquilo que se tirou do texto. Eu acho que isso é importante pontuar. E o tema da mobilização nos estados. Eu também não tenho ilusão com o Senado, nem com o Supremo. São avalistas quando não tem mobilização, mas eu acho que pode ter mobilização. Aliás, as categorias da educação são muito organizadas. Ontem o Jornal da Globo pegou pesado nesse negócio do dinheiro para as igrejas. Eu acho que isso é bom, né? Porque é uma pressão também de opinião pública. Acho que a gente tem que fazer uma ofensiva, porque a única forma de vencer no Senado é uma ofensiva de mobilização de redes, é claro, né? Mas nos estados, os sindicatos de educação sempre tem o contato dos deputados, fazer cara com o rosto dos que votaram a favor, sei lá, pensar formas de passar a fatura para eles para tentar reverter no Senado isso, porque senão, se não tiver mobilização, eu concordo muito com a Fátima, a tendência é que no Senado eles respaldem o golpe e depois no Judiciário a gente sabe como é no Supremo, né? Estou a favor do mandado de segurança, estou a favor de iniciativas jurídicas, mas se não forem acompanhadas de mobilização,
infelizmente, o andar de cima se articula para nos derrotar, né? Boa. E focar muito no Bolsonaro, Fátima, concordo. Ele não queria o Fundeb e nós derrotamos ele. Já que nós derrotamos ele, ele retalhou o Fundeb fora Bolsonaro, entendeu? Tem que botar a responsabilidade de quem tem, né? Porque eles operaram pesado o governo. E, sobretudo, o governo, porque lembra, né, Pedro, que quando entrou a discussão do relatório que nós ia mudar, não, porque o governo, porque tá, então papá, e aí depois o governo vai lá e bota as emendas para voltar para o texto aquilo que a gente derrotou. E eu acho que a gente tem que fazer obstrução pesada em várias matérias. Ontem o pessoal usou toda a sua capacidade obstrutiva, só que a gente é pequenininho, né? Então a capacidade obstrutiva é pouco, mas eu acho que se cruzou uma linha, a gente tem que, sabe? Dizer, então vamos obstruir e seguir denunciando, porque é inadmissível o que nós vimos ontem. Muito bom. Eu acho que ficou claro os encaminhamentos. Eu tenho também convicção que a luta, a mobilização faz a lei, ou a não mobilização nos derrota, e a correlação de forças pós-eleição e toda essa leitura que está sendo feita permitiu a derrota ontem na Câmara dos Deputados. Agora, eu tenho 2 elementos aqui. A grande parte da sociedade brasileira não aceita dinheiro de escola pública ir para escola particular, para escola privada ou para igrejas, etc. Ou sistema S. Eu já hoje de manhã concedi entrevista em rádios comerciais aqui, dando uma grande oportunidade. Agora, a mobilização poderá ocorrer, e aí queria ouvir o Heleno e a Fátima, se os professores da rede pública brasileira perceberem que foram golpeados. E eu tendo a acreditar, e eu queria que a assessoria nos ajudasse, que a minha interpretação da emenda do novo aprovada para o conceito de profissionais da educação não é só dentro da escola pública, mas os 70% previstos do Fundeb poderão pagar salário dos professores das instituições confessionais, comunitárias e do Sistema S. Eu queria confirmar essa interpretação minha. Eu ouvi o representante do Novo dizer, literalmente, que os 70% aos profissionais da educação serão para os profissionais da educação pública e privada. E privada. Se esta interpretação está correta, não tem como nós não mobilizar os professores do Brasil inteiro, das escolas públicas, porque não é só psicólogo e assistente social que serão incorporados nos 70%. É dentro dos 100%. A parte que vai para o Sistema S, para as confessionais privadas, comunitárias, estará também lá os 70% contemplados. Então, não é o debate de quais as categorias. Não. Agora é mais grave a minha interpretação. Salário para os professores do Fundeb é para professor de escola pública e para professor de escola privada. Se essa interpretação está correta, é a condição e a oportunidade, como eles também, na minha leitura, eles passaram a conta, eles passaram o sinal nessa construção e que permite uma reação imediata. Na minha leitura, a reação e a mobilização para o Senado se dará quando o professor da escola pública interpretar que hoje já é difícil honrar o piso, já é difícil honrar o salário dos professores e que, na nova lei, os 70% para os profissionais da educação vai compor profissionais da educação pública e profissionais da educação privada. Eu queria alguma fala a partir desse meu entendimento e da minha interpretação, porque, quem sabe, a gente não tenta atirar para todos os lados, mas focar uma única narrativa
que vai mobilizar a sociedade brasileira. Quem gostaria de se pronunciar? Fátima? A Fátima estava... Vai, Helena, sim, não. Helena, vou passar primeiro, presidente primeiro, depois você complementa. Helena, por favor. Não, fica à vontade, Fábio, pode começar. Sim. Isso também remete quando alguns têm dúvida em relação a quem são profissionais de educação, conforme está na LDB. Essa posição também favoreceu o lado deles. O que foi aprovado ontem, gente, além de abrir a porteira para considerar todos aqueles que estão na educação, independente do exercício findo na escola, né, ou na unidade escolar, então secretarias e tudo, são considerados profissionais da educação e para receber com 70%, tanto na rede pública como aquelas que vierem a ser conveniadas do Sistema S, as confessionais, as filantrópicas e todas as privadas que vão ter acesso a esse recurso do Fundeb. Então, o 70%, ele é descaracterizado a questão de quem é profissionais da educação e é estendido para a rede privada também, e para o Sistema S. É essa a compreensão. A nota da CNTE está colocando até exemplo. E também na questão da gestão, que é outro ponto aqui, né, que agora a gente vai esmiuçando, na questão da gestão. Como ficou, não está garantizado que tem que ser pessoas do quadro, professor ou funcionário de escola do quadro. Pode ser o outro de fora, desde que cumpra a prova, pode ser gestor das escolas. E o exemplo do Paraná, daquele consórcio que administra lá 5 municípios, é um exemplo que eles querem colocar em prática. Mas é isso, deputado. De fato, a porteira está aberta, todos podem ser profissionais da educação e podem receber com recursos do Fundeb. Helena gostaria também de se posicionar sobre... Não, é isso, deputado. Perfeito. Acho que a gente não tem que usar porteira, a gente tem que usar boiada, né? Porque o governo gosta de boiada, né? Valdenor, Rosa Neide também tem esse entendimento. Estendo esse entendimento, acho que a mobilização e a narrativa vai ter que ser, nesse momento de uma semana, focar onde é o centro que potencializa a mobilização. Nós não vamos trazer pais, nós não vamos trazer estudantes em época de pandemia. Eu acredito que o foco central do documento e da narrativa e do centro da prática discursiva esteja na mobilização dos professores, que mexe com o conjunto do próprio financiamento a eles. É isso? Alguém gostaria? Então, se esse é o seu entendimento, eu acho que a gente podia encaminhar quem que poderia fazer parte da comissão, do grupo que vai fazer o documento, que vai para a sociedade brasileira, o segundo, a carta, que vai aos senadores da República, e terceiro, como articular a mobilização nacional. Então, eu gostaria de ter presente aqui quem poderia participar dos primeiros 2 documentos. Quem poderia? Quem que sugere-se aí porque nós já estamos sexta-feira, então precisaria produzir hoje já esses documentos, até metade da tarde a gente já ter a posição, inclusive para eu poder conversar com as presidências das frentes parlamentares, das 10 frentes, quais assinam este documento, esta carta. Eu sugiro a Bicalil aí na coordenação do documento. Ótimo. Sugestão de Abicalil. Não sei, a Fernanda Merchiona, se tem a sugestão de algum assessor do PSOL também para participar. Aí eu acho que Tereza, Fátima também nessa comissão. Tereza, Fátima, Abicalil. E Melchiona, Fernanda também, né? Que poderia a Fernanda indica alguém que ela possa indicar. Então, a Fernanda indica alguém para essa comissão. É isso? Bom dia. Eu gostaria de
manifestar um minutinho, Pedro Kizai, uma vez que eu fui citado? Sim, está com a palavra, Abicalil, com muita alegria. Bom, Ele é meu chefe. Primeiro, saudar a valentia de toda a nossa bancada de oposição durante a sessão de ontem. Dizer que, de fato, são os detalhes que têm a maior relevância nos riscos apontados desde a aprovação do texto da emenda 108. E ontem, 2 detalhes me chamavam muita atenção, deputado Pedro. Aliás, há algum tempo. Primeiro, a expressão "e conveniadas", depois das 3 tipologias. Esse "ezinho" me incomoda desde muito tempo. Quem acompanha a nossa discussão no núcleo sabe da atenção que eu dediquei a essa única palavrinha, "e conveniadas". Já na versão 4 do deputado Rigoni, ele manteve na redação do artigo 2º, profissionais em educação. E esse "em", o deputado Valdenor é testemunha, me chamou muita atenção ontem, porque quando coloca profissionais em educação, nós não estamos falando do mesmo termo da LDB. Em educação é todo mundo que está no quadro do pessoal da Secretaria de Estado de Educação, e inclusive a milicada que vem para as escolas cívico-militares, para mencionar assim um tom um pouco exagerado. Quero dizer, então, portanto, que os encaminhamentos que os parlamentares estão fazendo aqui são de muita relevância, muito importantes neste contexto que nós estamos trabalhando. Eu me disponho a acompanhar a comissão, mas de onde estou não tenho condição de coordená-la, em função de que a conexão onde eu estou, numa região serrana, com intempéries aqui, ela não funciona permanentemente. Então, eu me disponho a participar da comissão, como disse a deputada Rosa Neide, mas não tenho condição de coordená-la. Interatuarei dentro dos limites que posso aqui, com o roteiro de texto ou coisa parecida, e fico aguardando que a comissão seja conformada de maneira ampla e a gente faça, como fizemos no núcleo, um grupo específico para trabalhar durante essa semana. É muito importante que esteja a CNTE, mas considero muito importante que, além de assessores, deputado Pedro, haja pelo menos um dos parlamentares da frente atuando nesse grupo de trabalho, por mais que tenham outras tarefas nesse final de semana, em função, inclusive, de agilizar o tempero do texto que deve ser encaminhado num ambiente parlamentar, porque é uma carta destinada aos senadores e, portanto, tem meandros da relação política interna entre bancadas que precisam merecer atenção desde o primeiro momento. Quero saudar novamente, já o fiz pelo chat, a iniciativa sua, Pedro Kizai, de reunir as diversas frentes parlamentares. Vemos a ausência de algumas delas aqui, embora tenham sido convidadas às 10, e isso já é um sinalizador da delicadeza do documento que eles têm que fazer para o futuro próximo. Agradeço, um grande abraço, muito ânimo naquilo que virá ainda pela frente. Ok. Então, eu acho que o Abicalil... Ô Pedro, só um minutinho. Deputado Valdir Barranco, presidente da Comissão de Educação da Assembleia de Mato Grosso, está aqui saudando a todos aí. Bom Deputado, dia, bom dia. um abraço grande. Parabenizar pela bravura de vocês. Não é fácil, nem no âmbito nacional, e aqui em Mato Grosso está difícil também, viu, Helena? Está difícil aqui. Uma hecatombe na educação de Mato Grosso. É isso, então temos muitas lutas para lutar. De tédio, nós não vamos morrer. Fátima, Heleno, pela CNTE na comissão, pode ser um de vocês aí, ou os dois? Não, pode ser a Fátima para ajudar. A Fátima, então. Dos deputados sugeridos aí pelo Abicalil, eu queria sugerir a Fernanda Melchiona, a Rosa Neide, o Valdenor. Os 3 deputados poderiam acompanhar. Eu também me disponho,